Pode ser, irmãos. Pode, Senhor, igreja. Pode sentar, muito obrigado. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor seja tributado ao nosso Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni, muito obrigado pela recepção. O senhor não estava ontem, mas eu fui muito bem acolhido, tá? Por essa equipe maravilhosa que Deus lhe deu. Esses servos de Deus estão lá botando juntamente com o senhor. Deus continue lhe abençoando. Deus abençoe a um dos grandes homens dessa igreja, pastor Ademir.com. Ontem eu me assustei quando eu cheguei. Falei, o que essa criança está falando ali, meu Deus do céu? Quando eu cheguei, eu falei, não é não, meu Deus, me perdoa. Deus abençoe poderosamente. E também louvar a Deus. Você acredita que eu ia falar, o senhor é o malvado preferido, mas eu não vou falar não. Deus continue abençoando também poderosamente pastor Everton, poderosamente sua família. Nós mantemos contato durante esses meses, tudo certo, para a gente chegar aqui. Pastor Everaldo, que tem a voz mais grossa que a minha, Deus abençoe também o senhor e a sua família. A cantora Keila, Deus abençoe. Tem que falar o Miranda, né? Deus abençoe. Ela parece uma boneca cantando, uma Barbie, né? Estou brincando, a senhora é crente. Glória a Deus. Deus abençoe os missionários que estão aqui, missionárias. Irmão, a igreja está repleta com a presença de Deus. Jesus está aqui. Hoje de manhã foi uma benção, não foi não? Você que ficou em casa perdeu. Irmãos, na verdade é o seguinte, eu tentei ser cantor, mas não deu certo, porque eu ia cantar, os irmãos, não, você vai pregar. Aí eu fiquei nervoso e falei, então tá bom, não vou cantar mais. Mas eu gosto tanto de louvar Jesus, irmão. E me pediram para mim cantar um forró, mas não sei se vocês gostam dessas coisas de forró. Então eu vou cantar um shot, que é lá de cima, lá do... Solta o som. Está no meu CD, sabia? Pegue na mão do irmão e diga assim, é só pedir que Jesus dá. Solta, maestro. Quero ouvir o barulho da sanfona. Aqui é gaita, né? E pois. Não está lendo não, é? Vai dando glória, irmão, que Jesus está aqui. Não tem gasolina, mas Jesus está aqui. Glória a Deus. Jesus tem uma palavra para você aqui nesta noite. Deu certo não, é? O som ficou analfabeto. Aleluia, Jesus. Põe o outro CD então, irmão. O Renovação, que eu estou com cabelo. Os irmãos quando vai comprar, é o senhor mesmo? Não, é meu irmão. O CD já fala Renovação, né, irmão? Número 15. Jesus vai renovar você aqui hoje. Então você que quer ouvir o forró, leva o CD e ouve na sua casa. Número 15. Se não der certo é fúria, viu, irmão? Fazendo eu passar vergonha aqui. O pregador sempre... Eu falo que o pregador sempre é provado. Pode dar glória a Deus, viu, enquanto eu canto, viu? Ajuda aí. Mais aqui. Renova, Senhor, as forças
de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espere sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o moço que tá velho. Oh, renova o velho que ainda é moço que se acha. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta começar em mim. Renova. Cadê o glória? Renova, Senhor, alegria no soldado que está ferido. Renova, Senhor, ideal de quem pensa tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor no irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui vocês. Renova, Senhor, alianças como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, renova, renova. Ei! Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, oh, eu não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova. Joga a mão lá em cima e dá o glória mais alto que está dentro da tua alma. Aleluia! Ele vai renovar a tua força aqui nesta noite. Vai renovar a esperança. Glória! Renova, Senhor, a amizade de irmãos que aqui que nem se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém lá do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem daquele que luta, a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui vocês. Renova o sonho da vitória. Renova a promessa agora. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, oh, renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renovação eu quero sentir quando tua mão me tocar. Tô sentindo ele aqui. Então me leva a Sarábia. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Glória a Deus. Renova. Todos que têm a Bíblia aberta e o coração aberto também. Atos dos Apóstolos. Lamp, stand up, please. Everybody here. Get up. Falou de pé. Peter Parker. Tira umas fotos da hora, tá? Capítulo 12. Atos dos Apóstolos.
capítulo de número 12. Eu estou sentindo que eu não vou conseguir pregar tudo, entendeu? Então, se isso acontecer, fica na sua, vai dando glória, não fica criticando não, irmão. Entra no fogo, sai daí da terra e entra no céu. Jesus está aqui, eu estou falando que Jesus está aqui, tem gente que não está entendendo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. E por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, e fazendo, portanto, passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isto era agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. E você vai dizer um amém. Glória a Deus. Se assente glorificando o nome de Jesus. Bom, todos nós sabemos, irmãos, que o tema que foi escolhido para esse conclave espiritual, na verdade, é um incentivo e uma conscientização à Igreja de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro bastante interessante. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, ele dá o formato absoluto da igreja, né? Só para nós compreendermos aqui, antes dos discípulos receberem o Espírito Santo, eles estavam trancados dentro de uma localidade, com medo da repressão que eles estavam sofrendo por conta da propagação do Evangelho, que já estava em grande crescimento e em um absoluto desenvolvimento. Então, quando eles recebem a promessa que vem do próprio Senhor Jesus, que é o capítulo 1 e o versículo 8, Jesus se revela para eles, e quando Jesus se revela para eles, dá a eles uma orientação. Ele disse: olha, vocês vão receber poder, né? O poder que vem do céu, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus ele se revela, alguns ali em Jerusalém interrogam Jesus perguntando: mas vai estabelecer o reino aqui em Jerusalém? Porque eles estavam pensando em uma coisa imediata ali. Jesus disse: olha, a vocês não compete querer compreender nem o tempo e nem a data, porque isso está dentro do propósito do Pai. Mas vocês devem permanecer em Jerusalém para que vocês sejam revestidos do poder. Então a gente aprende aqui no capítulo 1, é uma ordem imperativa de Jesus, porque para a igreja assumir um posicionamento e exercer com responsabilidade a vocação de propagar o Evangelho, não dá para propagar o Evangelho sem poder, sem revestimento. Vocês entendem ou não? Então tem que ter poder, tem que ter revestimento. No capítulo 2 cumpre aquilo que Jesus falou. Estavam reunidos em um lugar chamado cenáculo, de repente um vento veemente impetuoso veio, pau! Aí Jesus desceu sobre eles o Espírito Santo. Olha para mim, que tem irmão que está olhando para o lado, eu vou te assustar, irmão. Receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo com as evidências do batismo e falaram em outras línguas. Olha para mim, revestimento, poder, graça, virtude. A igreja tem que ter isso. E aí agora o capítulo 3, você vê o Pedro que sofreu toda aquela dramatização por conta de ser um instrumento aonde ele disse que não negaria Jesus, mas no capítulo 3
você vê o Pedro revestido da glória de Deus. E ele pregando com tanta propriedade, porque nós que pregamos, nós que exercemos ministério, nós somos dependentes do Espírito Santo. Eu sou dependente dele em todos os aspectos. E aí, quando ele prega, quase 3.000 almas se rendem a Cristo. E a igreja começa a criar um corpo. E a igreja começa a crescer, a se desenvolver. E a propagação do Evangelho não estava apenas dentro de Jerusalém, mas ela começa a repercutir também para os gentios. Sim ou não? E aí vai se propagando o Evangelho e a igreja, ela começa a se formar, conhecida como a igreja primitiva. E a igreja começa a invadir o território do inimigo. Jesus começou a salvar e batizar com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Maravilhas, coisas extraordinárias começou a acontecer através daqueles que o Espírito Santo os encheu e os capacitou para propagar o Evangelho. Muito bem. A igreja estava crescendo e alguns começaram a achar que este crescimento que a igreja estava tendo era já o limite daquilo que o Senhor havia falado a eles. Então eles limitaram e se estagnaram dentro do tempo. Só que o que Jesus tinha com a igreja não era para estagnar. Aquilo era apenas o começo daquilo que o céu havia projetado para a igreja. E a igreja, de certa forma, ela se estagnou e entrou na zona do seu conforto. E aí Deus, ele tem as suas multiformas de trabalhar. E a igreja, ela de certa forma, ela puxou o freio de mão e achando eles que o que eles estavam vivendo já era o limite que o céu teria projetado a eles. Mas aí a igreja continuava crescendo, porque há uma diferença entre crescer e inchar, entendeu? Crescimento, ele é visível, porém o resultado não é rápido. Você entende o que eu estou falando? Inchação não, porque é uma empolgação. Inchou. Agora crescimento, ele é diferenciado, porque a igreja, ela não cresce de cima para baixo, entende? A igreja começa de baixo para cima. Por isso que o salmista diz que o justo, ele é como o cedro do Líbano. Por que o cedro do Líbano? Se você for no Oriente e conhecer a árvore do cedro do Líbano, se você for lá e voltar 3 anos depois, no mesmo lugar, o cedro do Líbano vai estar no mesmo tamanho. E alguém pode até achar que é por conta de algum problema de desenvolvimento da própria árvore. Mas é um segredo que existe no cedro do Líbano. Qual é? O segredo é que, primeiro, ela cresce para baixo, para depois crescer para cima, entendeu? Por isso que a igreja, ela é alicerçada em Cristo, e ela cresce primeiro para baixo, porque se cresce para baixo, ela vai criar raízes. Ela vai criar raízes. Entendeu? Então pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir guerra, pode vir batalha, ela pode até sofrer, mas ninguém pode apagar a existência daquela árvore, porque ela tem raízes profundas. E eu estou pregando a pessoas aqui que são sobreviventes de grandes batalhas. E sabe por que você permanece até hoje na presença de Jesus? É porque você tem raízes profundas no solo fértil do Evangelho. Dá um glória aí. Então alguém pode olhar para a igreja e achar que a igreja, nossa, não vai crescer. Não, calma, varão, está crescendo para baixo. Por isso que o patriarca Jó, lá no capítulo 7, o verso 14, ele diz assim, ainda tem esperança para uma árvore cortada. Eu entendo isso. Ele faz uma analogia da vida e ele faz uma conjectura, dizendo, há esperança. Ele está dizendo a vida do homem. Ele diz, mas ao cheiro das águas, eu não sei se água tem cheiro, mas ele diz que tem.
ela tornará a brotar. Por quê? Porque tem raízes, entende ou não? Ela pode até estar na parte superior, arrebentada, detonada, quebrada, mas se tem raízes, ela voltará a brotar, porque ela tem, oh glória. Então, o justo é semelhante ao cedro do Líbano. Então, a igreja começou a crescer. E se tem uma coisa que mexe com o adversário da nossa alma, é crescimento. Se você ler o livro do Êxodo e perceber que quando Deus permitiu que os hebreus descessem para o Egito, por conta de todo o processo que o país estava enfrentando, naquela seca e naquela restrição daquele grande momento de fome e de adversidade, desceram 70 para o Egito. Só que Deus já havia levado José para o Egito e ele havia caído na graça de Faraó. E aí eles foram para uma terra chamada Gósen. E quando a crise se instalou no Egito, em toda aquela região, os filhos de Deus, os filhos de Israel, prosperavam. Entendeu, não é? Prosperavam. Gostou, não? Cresciam. E a história diz, o Flávio José, um historiador contemporâneo, diz: e eles se multiplicavam de uma forma avassaladora. Olha que coisa linda. Mas pastor, não tinha crise? Tinha. Pastor, não tinha fome? Tinha. Não tinha? Tinha tudo isso. Mas e qual era o segredo? Deus era o segredo do crescimento dos hebreus. E eu vou profetizar na tua vida: não faltará crescimento na tua história. Você pode falar isso para a pessoa do teu lado, diga: não faltará crescimento na tua história. Deus manda lhe dizer que o crescimento será eminente na tua vida. Não faltará. Jesus está falando, você não ficará estagnado no mesmo tamanho. O Senhor está dizendo: recebe crescimento hoje na tua vida. Aleluia. Crescimento. Se você olhar pelo retrovisor da vida, você vai perceber que você cresceu. Você vai perceber que você se desenvolveu. Você não é mais aquele crente estagnado, parado. Entende ou não? Você começou a crescer, meu irmão. Olha o que Jesus fez na tua vida. É motivo de você dar glória a Deus. O que, pastor? Tu cresceu. Você amadureceu. Olha esse campo. Como que Deus tem feito o crescimento. Diga amém. Vocês acham que é só isso que Jesus tem para vocês? Jesus, ele tem coisas maiores para fazer aqui nessa cidade. Vocês não acreditam, não? Ontem, quando eu estava pregando, o Senhor falou para mim: tem 2 demônios que eu vou quebrar eles aqui nessa cidade. E se a igreja estiver comigo na comunhão, vai entender o que eu estou pregando aqui. O Senhor está dizendo: 2 demônios, 2 malignidades que atuam nessa cidade, vai cair na autoridade do nome de Jesus. Ó. O Senhor está dizendo: eu vou dar crescimento a este trabalho. Quem quiser acreditar, acredite, porque as fronteiras já se abriram. Lá na frente, oh glória, lá na frente eu estou vendo uma mão como a mão de um homem que está abrindo o caminho para a igreja hoje aqui. Olha. E a igreja, ela foi tomando essa proporção. E falando referente ao Egito, o crescimento dos hebreus causou espanto. Diga espanto. Não, diga espanto. É isso que causa quando a igreja cresce. Espanto. E aí Faraó, ele ficou espantado. E alguém orientou Faraó, dizendo: olha, os hebreus estão crescendo uma grande proporção. O povo para crescer. Porque a igreja, irmão, é que nem clara de ovo. Quanto mais bate,
mais ela cresce e mais alva ela fica. Então pode arrebentar, meu irmão, a gente cresce. Aí alguém falou assim, olha, tem que tomar cuidado, esse povo está crescendo, vai tomar o Egito. E aí ele cria um RI, que é um regime interno. Para quê? Para inibir o crescimento dos hebreus. Primeira coisa que ele faz, restrição alimentar. Então, Flávio Josefo diz que ele coloca agora como cardápio para alimentar os hebreus. De manhã, pepino, cebola e alho. À noite, alho, cebola e pepino. Entendeu não? Só mudou. No almoço era a mesma coisa. Qual era a ideia de Faraó? Tirar os nutrientes necessários do meio dos hebreus. Porque a vida, o corpo humano necessita de uma alimentação balanceada. Então ele compreende que se ele conseguisse tirar o cardápio, ou seja, o quadro alimentar dos hebreus, ele ia atingir os mais velhos, porque quem não se alimenta direito fica sem imunidade no organismo. Então qual é o projeto do diabo dentro do âmbito espiritual? Tirar a alimentação sólida da igreja, para que a igreja se torne totalmente imune. O que tem de igreja aí que só o povo canta até o canto da boca espumar, e não tem mais uma alimentação sólida, que é a palavra. Olha para mim aqui, Jesus disse, vós sois limpo porque canta, é isso? Vós sois limpo porque faz teatro, vós sois limpo pela palavra. A palavra te limpa, a palavra regenera, a palavra transforma, a palavra alimenta, a palavra joga por terra toda a intenção do inimigo. E vem comigo, Satanás não vai implantar o seu sistema nesta igreja, e não haverá restrição alimentar para a igreja, mas a alimentação aqui hoje, ela é sólida para dar imunidade ao teu organismo espiritual. Levanta a mão e dá um glória a Deus. E por isso que quando Paulo fala em Coríntios, fala assim, ó, por isso que há entre vós muito fracos e doentes. Por quê? Porque não tem uma alimentação com sustentabilidade. Entende o que eu estou falando ou não? Gente, palavra de Deus, ela é o alimento mais necessário e absoluto para a igreja. Uma igreja que não tem alimentação com a palavra, lanche só faz mal, tem que ter palavra. Ou não, eu estou errado, ajuda eu aí. Que tem irmão que na hora da palavra fica abrindo a boca, eu não sei nem para que você vem para o culto, irmão. Agora é o momento mais gostoso, é o momento que você está sendo alimentado, e com a força desta alimentação, para quem crê, tu vai caminhar 40 dias e 40 noites dizendo, Deus falou comigo e alimentou a minha alma. Bom, e aí Flávio Josefo diz a história que muitos dos irmãos mais velhos morreram porque não tinham uma alimentação balanceada e necessária para criar a eles a imunidade das doenças do Egito. Muito bem, só que os hebreus continuam crescendo. Aí agora o que ele faz? Ele coloca todo cabra macho para trabalhar e levantar as torres do Egito, as pirâmides do Egito. E ele diz, olha, coloca eles para trabalhar, eu não quero ver ninguém parado. Todo hebreu, homem, macho, tem que ocupar o seu tempo trabalhando no Egito. Então, outro projeto do diabo, qual é? Roubar o tempo dos homens. Roubar o tempo dos que são referência da família. A gente está vivendo uma geração que está perdendo o sentido da comunhão familiar. Uma geração que não se assenta ao redor da mesa para se alimentar. A gente viu uma geração onde cada um faz o seu prato e cada um procura um lugar para se assentar. Um na frente da TV, outro na frente do computador, outro dentro do quarto isolado, e assim vai. Isso é o inimigo roubando a comunhão da família. E quando não estou fazendo apologia a quem trabalha, tem que trabalhar mesmo.
E eu dou glória a Deus porque uma das coisas primordiais na vida do ser humano é lutar pela sua sobrevivência. Mas vem cá, tem gente que é ambicioso demais e ele trabalha sem necessidade. Eu vou falar, não tem necessidade de ocupar todo o seu tempo trabalhando, mas eu vou trabalhar, não vai enriquecer. E ele não percebeu que o inimigo está tirando o tempo dele de comunhão com a família. Por exemplo, eu não troco um culto para ficar por aí em festinha. Culto é culto. Tem irmão que troca o culto de Santa Ceia, prefere tomar Santa Ceia no domingo para ir em festinha de aniversário. Está tirando, irmão? Tem que ter compromisso com Jesus, rapaz. Ah, agora tu não dá glória a Deus não, né? Eu vou embora mesmo? Mas deixa isso para lá, cada um. Então, vamos roubar o tempo deles. Só que eles continuavam crescendo, Filemão. Eles continuavam crescendo. Aí Faraó disse, opa, pera lá. Então, já que não consegue pegar nos homens, então vamos agora entrar na mente das mulheres. Porque a mulher, Pedro fala que a mulher é o vaso mais frágil. Está na Bíblia. Então ele agora toca o terror. Toda mulher gestante hebreia chamou 2 parteiras que temia Deus. Se nascer criança do sexo feminino, vive. Senhor, mas se nascer macho, mata. Aí eu entendi que Satanás quer matar os machos. É ou não é? Satanás é doidinho para matar os machos. E a gente está vendo isso. O que ele lançou lá no Egito, ainda está implantado o sistema dele, matar os machos. E ele está matando muita gente, né? Mas graças a Deus que aqui nessa igreja ele não vai matar. Dá um glória, irmão, ajuda eu. Tu é macho, rapaz. Honra a calça que tu veste. Ser homem. Então ele lança isso aí. Então quando ele lança esse projeto de matar as crianças de sexo masculino, ele está dizendo, eu tenho que extirpar, eu tenho que acabar com a questão da árvore genealógica. Então ele queria destruir tradições. Ele queria quebrar o vínculo familiar. Oh, glória. Ele disse, eu preciso acabar pela raiz. Mas Deus sempre levanta remanescente no meio da crise. Dá um glória. E eu dou glória a Deus que aqui tem remanescentes de Cristo aqui nesta igreja. Nenhuma ameaça do inimigo vai inibir o crescimento da igreja. A igreja não vai aderir ao sistema do Egito. Nenhum sistema do Egito vai mudar o conceito da igreja. A igreja está em Cristo e Ele é o cabeça da igreja e ela vai continuar crescendo. Se valer amém, diga amém. Então é só para vocês compreenderem a questão do crescimento. Eu fiz essa comparação com os hebreus no Egito e eles continuaram crescendo. Agora, dentro do texto que nós lemos, a gente percebe que a igreja, ela puxa o freio de mão e acha que aquele crescimento que ela estava tendo já era o suficiente. E aí Deus, ele tem as suas multiformas. De quê, pastor? De trabalhar e chamar a atenção da igreja. O que Deus fez? Deus permitiu um camarada chamado Herodes, um homem totalmente político. Não estou fazendo apologia aos irmãos que são envolvidos com política, mas ele era um oportunista. Ele sabia que ele precisava de ganhar ponto com os judeus, que eram os judeus revolucionários, que queriam ver a destruição da igreja, que estavam incomodados com o crescimento da igreja. E aí ele lança um projeto maligno. E qual é, pastor? Ele começa a perseguir a igreja. E isso era propósito do próprio Cristo, para chamar a atenção da igreja, que haviam puxado o freio de mão, entende? E aí ele começa a perseguir
de uma forma tão terrível que ele começou a ganhar aplausos dos judeus. E ele viu que isso era bom e ele começou a maltratar os irmãos da igreja. E a igreja não se despertou não, meu irmão. A igreja não tomou tenência não. A igreja continuou na mesma pegada, na mesma caminhada. Aí ele consegue prender a Tiago, que era filho da irmã Maria e irmão de João. Ele prende Tiago agora e executa Tiago no mesmo dia. Ele mata Tiago ao fio da espada. Irmãos, ele criou um espetáculo, porque todos aplaudiram a execução de Tiago. Ele matou Tiago ao fio da espada de forma brutal, e ele não teve condições de nem se defender. Ele mata Tiago e recebe aplausos. Enquanto ele mata Tiago, a igreja ainda continua adormecida. Oh, glória ao nome de Jesus. Deixa eu dizer para esta igreja que está servindo a Jesus aqui: vocês não se espantem, vocês não fiquem assombrados, mas o Senhor da ceifa, Ele vai começar a sacudir este país, para que haja um movimento espiritual e um despertamento no meio da noiva. Se valer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu falar, o Brasil precisa deste movimento do céu. Jesus está chamando a atenção da igreja para nós tomarmos uma posição espiritual. Eu aqui neste culto, eu vi gente até agora não abriu a boca nem para dizer que Jesus é bom. Está aí sentado como se aqui fosse um lugar de espetáculo, como se fosse o divã da sala da sua casa. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: prepare-se, porque haverá um despertamento espiritual. Pegue na mão do teu irmão e diga: Jesus vai chamar a tua atenção. Vai. Recalaxandarábia. Quem tem glória dá glória, quem não tem nada não dê nada. Clamúcio de Savama. Mas a igreja, ela continuou. E aí, quando Herodes percebeu que ganhou ponto, agora como que pode? O povo se sentiu bem com a morte de um crente. O povo se sentiu bem. Não dá para compreender. Mas eles se sentiram bem com a morte de Tiago. E depois que matou Tiago, ele viu que aquilo era bom. O que ele fez? Vou perseguir o líder da igreja. Porque Satanás é assim, ele mata o espiritual para tirar a direção do povo, e ele prende a liderança para que o povo não tenha uma diretriz. Entende ou não? E a gente está sentindo falta dos dons de Deus. Aleluia. A gente tem saudade daqueles irmãos que Deus tomava em profecia, mas coisa de Deus. Não é eis que te digo, não, Senhor, é coisa de Deus. A gente tem saudade dos dons, das visões, dos sonhos proféticos. Mas nesta noite o Espírito Santo está aqui. Quem tem glória, dá glória para Ele aí. Porque enquanto eu estou pregando, eu estou vendo uma árvore com muitos frutos no meio da igreja. E hoje Jesus quer derramar dons espirituais aqui hoje nesta casa. Obreiro tem que ter dom espiritual. Credencial não é tudo. O que faz o obreiro é uma vida santificada e envolvida no Espírito Santo para fazer a diferença. Vou falar. É muito bom fazer faculdade, é muito bom ser um teólogo, mas evangelho é mais do que isto. Evangelho é com graça, é com poder, é com ousadia e com simplicidade. Calamara Xanderebe. Eu falei aqui ontem, a gente vê campanha para a porta aberta, campanha para tudo, mas ninguém faz campanha de dons.
Ninguém faz campanha de batismo com o Espírito Santo. Sim ou não? Por isso que hoje o povo está aí, ó, morto. A gente hoje vê um povo que não tem identidade na Assembleia de Deus. E eu estou falando no contexto geral, não estou falando aqui não, no contexto geral. O que tem de gente que é frio, mas ele é tão frio que se você ficar perto dele muito tempo, é para você pegar uma pneumonia, pegar uma seta dele. Tem gente que é tão vazio que dá o glória a Deus da carne, o glória a Deus dele é com eco. Glória, 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 glória. Eu estou dizendo para você sair pulando, quebrando o banco, eu estou dizendo de vida. 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 Se valer amém. Mas ele perseguiu Pedro e conseguiu prender a Pedro. Quando ele prendeu Pedro e ele falou, vou matar. Aí ele lembrou de uma coisa. O quê? É Páscoa. É festa dos pães ágeis. E aí ele pensou, se eu matar ele, eu vou ter um problema. Primeiro que também sou religioso, olha aí. E segundo que eu vou ter problema com os judeus, que eram os mesmos que perseguiram Paulo, que eram os zelotes e sicários. Esses camaradas eram terríveis. Eram terrível. Aí ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou matar ele depois da festa. Entendeu? Eu vou matar ele depois da festa. O inimigo está doidinho para te matar depois da festa, viu? Ah, é. Depois da festa eu mato ele. Pensando Herodes que ele estava na linha de frente e no domínio absoluto. Quando ele pegou Pedro e prendeu Pedro e disse, olha, ele colocou uma guarnição reforçada e prendeu Pedro numa prisão, irmão. Era praticamente impossível de Pedro sair daquela prisão. Por quê? Além da guarnição que fazia rotativamente, para que ninguém se cansasse, para que ninguém dormisse, ele colocou soldados romanos e além disso uma corrente para prender Pedro. Tipo assim, duvido que você escapa dessa. Aleluia. E Pedro foi preso. E aí começou um movimento lá fora. Eu acho tão bonito isso aqui. Oh, glória a Jesus. Pedro preso, debaixo de uma sentença, e a igreja lá fora. Aí os irmãos começaram a usar a rede social, que é a mais perfeita, boca a boca. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Os irmãos começaram a se comunicar boca a boca. Aí um irmão encontrou, o outro falou assim, varão, você está sabendo o que aconteceu? Ô, varão, mataram o Tiago, né? Foi aquele Herodes, aquela raposa velha. Você não está sabendo da outra não? O quê? Prenderam o Pedro. Você está brincando? Prenderam o Pedro? Rapaz, e agora? Diz que trancafiou Pedro e disse que vai matar ele, varão. E agora? Está sabendo não? O quê? Vai ter um culto. Vai ter o quê? Vai ter um culto. Aonde que é esse culto? Na casa da irmã Maria, mãe de Tiago. Mas rapaz, mas ela não era para estar levantando a bandeira do luto na casa dela. Pois então, ela trocou a bandeira do luto pela bandeira da oração na casa. Mas quem é que vai estar lá? Quem é que vai cantar? Não tem cantor não. Quem é que vai pregar? Não tem pregador não. É para quê? É para a gente orar. Nós vamos orar. E qual é o propósito? O propósito é esse: solta Pedro, Jesus. Você sabe o que é que está faltando no culto? Propósito. A gente vem para a igreja sem propósito, achando que aqui é uma empresa que se bate cartão e tipo, estou aqui, pastor, estou fazendo a média. Não! Você tem que sair da tua casa já com propósito. Eu vou lá adorar a Jesus com os meus irmãos. Independente de quem prega, de quem canta, de quem vai estar na frente, eu vou adorar a Jesus, porque o culto não começa às 18h30. Ele começa na tua casa quando você abre os teus olhos. Pegue na mão do irmão e diga assim: venha para a igreja com propósito. Fala aí.
Propósito. Né? Propósito. Eu tenho 28 anos de evangelho, eu sou novo convertido. Mas eu me lembro que quando era semana de ceia, antigamente, a igreja ficava uma semana inteira de oração e se consagrava, porque era a semana da Santa Ceia. Hoje em dia tem irmão aqui que não sabe nem o que é jejum, tem irmão que nunca jejuou. Aí depois fica olhando para mim aí, tipo, o que está acontecendo? Tipo o ratinho da Folha, qual é que é? Tem que explodir uma bomba mesmo. Acorda. Tem uma coisa que mexe comigo, é alguém falar, quando eu não era crente, gosto de se promover quando não era crente. Quando eu não era crente, ó, eu era barra pesada, eu era vida louca. Aceitou Jesus, não há uma mudança. O que você era no mundo, Deus quer fazer com que você seja com maior proporção para o reino. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Deus está chamando a tua atenção aqui nesta noite. Então, texto. Quando a igreja atinou que o negócio agora era Pedro, a igreja despertou. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja de Jesus. Quem foi que matou Tiago? Quem? Quem matou Tiago foi a igreja. Porque se a igreja não omitisse, se a igreja não omitisse de ouvir o grito de socorro de Tiago e entrasse na oração, Deus ia intervir a morte de Tiago. Dá um glória aí. Aleluia. O trabalho missionário não pode parar, a igreja tem que continuar. Oh glória, segurando a corda para quem está descendo nos lugares mais áridos. Oh glória, enquanto você está lá sentado, comendo, se alimentando, vivendo, usufruindo do que Deus projetou para a tua vida, Deus está dizendo, se desperta para ter uma vida de comunhão e interceder por aqueles que estão defendendo a bandeira do Evangelho. Pedro preso, e os irmãos se movimentaram, diga, se movimentaram. Os irmãos se movimentaram e foram para a casa da irmã Maria. A história e os historiadores do texto diz que a casa da irmã Maria, o pátio central, cabia 120 pessoas. E alguns historiadores levam a crer que lá foi o lugar que o Senhor selou os 120. É especulação. Foram para a casa da irmã Maria. O povo chegou na casa da irmã Maria. Cada um procurou seu cantinho. Aleluia. Entende? Porque na igreja ninguém tem cadeira cativa não, viu-se? Negócio de irmão fazer cara feia, sentou no meu lugar. Tem o teu nome aí, é? Quer sentar no teu lugar? Chegue mais cedo, homem. Ixi, a casa caiu agora. Aleluia. Deixa para lá, vou abafar o caso. Ó, irmão, cada um no seu cantinho. Aí começou o culto da oração. Aí o irmão lá atrás, solta Pedro, Jesus. Jesus, solta Pedro. Jesus tem misericórdia, solta Pedro. Aí a irmã lá no canto, solta Pedro, Jesus. Jesus, solta Pedro. Aí o jovem lá, Senhor, solta Pedro. Jesus, solta Pedro. E a igreja começou na mesma ligação. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Tem misericórdia, solta Pedro. Ai! Enquanto a igreja se movimentava, Pedro estava deitado na cela, dormindo. Aí eu escutei um pregador falar, Pedro estava com indícios de uma depressão. Poxa, que conversa é essa? Quem disse que Pedro estava com começo de depressão? Conversa é essa? Que tem gente que fica inventando coisa e pensa que a gente acredita. É tipo Crônicas de Nárnia, entendeu?
Ele entra dentro de um guarda-roupa e fica tendo alucinação. Que isso? Sai dele. Pedro tirou a sua capa, tirou as suas alparcas, e ele deitou e dormiu, porque ele sabia que a morte não faria parte do seu ministério, pelo menos naqueles dias. Olha para mim aqui. Tu vai receber uma paz hoje tão grande dentro do teu coração. Diga glória a Deus. Nada vai atribular você, nenhuma sentença vai te ameaçar. O Senhor está dizendo: hoje tu leva paz para dentro do teu coração. Aleluia. Já vou terminar. Está tão gostoso pregar aqui, né? Solta Pedro. E Pedro dormindo. Quando a igreja estava orando, isso era de noite, viu? Porque leva-me a entender que era noite. O anjo do Senhor, entende? O anjo do Senhor entrou dentro da prisão. Oxe. E soldado viu? Viu não. Entendeu o negócio? Não. Irmão, Deus é o único que entra no território do inimigo sem o inimigo perceber que ele está lá. Enquanto você está dando glória aqui, o Senhor está dizendo: eu estou entrando lá. Solta o glória. Recalafaçarápia. Oh, glória ao nome de Jesus. Não existe distância geográfica para o céu. Enquanto você está aqui, Ele está trabalhando lá naquele território e está dizendo: o que está preso, eu vou entrar com liberdade hoje pelo poder que há no meu nome. O anjo do Senhor entrou dentro da prisão. Quando o anjo do Senhor entrou dentro da prisão, Pedro estava dormindo e dormindo, continua dormindo. Quando o anjo entrou, a corrente que estava, está na Bíblia, a corrente que estava sobre Pedro, tipo assim, a corrente falou assim: sim, senhor, desmontou. Porque quando ele chega, não tem grilhão que fique. Dá o glória. Quando ele chega, não há nada que impeça ele trabalhar. Vem comigo. Se você crê, ele já está entrando agora onde você não pode por esta palavra. Pegue na mão do irmão e diga assim: ele vai entrar hoje em ação ao teu favor. Aí, soldado não viu? O anjo do Senhor falou: Pedro! Pedro! A igreja lá, solta Pedro. A igreja não tinha noção de que Deus já estava se movimentando no céu, tá entendendo não? Oh glória, o céu é um mistério. Ah, Jesus. Pedro, acorda! Aí Pedro levantou a cabeça assim: coloque as alparcas nos pés, porque para andar com Deus tem que andar calçado. Não vem querer andar com Jesus descalço não. Tem que estar com o sapato da preparação do Evangelho da Paz. É interessante que alguns Deus manda pôr a sandália e outros Deus manda tirar. Porque quando Moisés chegou diante do Santo na presença do Eterno, e ele tinha uma vestimenta longa, você sabe disso, né? A vestimenta de Moisés era longa, cobria o pé. Quando ele chegou na presença do Eterno, o Eterno bradou: tire a sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Agora, por que Deus falou para Moisés tirar a sandália? É porque a sandália de Moisés era do Egito. Que na presença do santo, nada que é do Egito pode estar na gente. A gente tem que deixar para trás e entrar com aquilo. Ai! Pedro, tira a sandália, põe a sandália aí e coloca a tua capa.
Aí a gente você provavelmente já deve ter visto alguém pregar: Deus vai tirar a sua capa. Já ouviu isso? E as pessoas, elas têm a capa como sentido é uma coisa assim negativa, entende? Capa, coisa oculta. E se eu disser para você que a capa, ela tem uma representatividade espiritual? Quer ver bíblica? Dentro do conteúdo bíblico. Quando Deus levou Elias, isso aqui é o Antigo Testamento. Quando Deus levou Elias, o que foi que sobrou para Eliseu? É o quê? E com a capa que ele recebeu, que era um legado, aquilo representava autoridade, uma autoridade profética. Sim ou não? E o negócio foi tão tremendo que quando ele pegou a capa, tocou no Jordão, pum, abriu, ele passou. A capa. Agora vamos para o Novo Testamento. Quando apedrejaram a Estevão, e começaram a jogar pedra em Estevão, que era diácono da igreja, Saulo estava lá. E estava na frente com a carta na mão. Quando a pedra atingiu a cabeça de Estevão, ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à destra de Deus. Quando ele expirou, a capa que estava sobre ele caiu nos pés de Saulo. Aleluia, estou todo arrepiado aqui. Você sabe que Deus estava dizendo? Estevão morreu, mas ai meu Deus do céu, o ministério que eu tinha com ele, eu vou transferir para você. E tu vai deixar de ser Saulo para ser o Paulo na minha presença. Levante a mão e dá um glória para Jesus. Eleve, faz, sabe de como nível, de como nada sabe. Você sabe que Deus estava dizendo? O ministério que eu tinha com ele, eu transferi para você. Outro, não existe ninguém insubstituível para o reino, porque ainda que alguém tombe aqui, Deus levanta outro lá, porque a obra continua. Então a capa, ela representa autoridade, ministério profético e ministério evangelístico. Gostou dessa? Vem comigo. Quando o anjo do Senhor falou para Pedro: bote a tua capa, sabe o que Deus estava dizendo? Teu ministério não acaba aqui dentro. Pega na mão do teu irmão e diga assim: o seu ministério não vai acabar. Que ele sabe de cantarábia. Teu ministério não acaba. Teu ministério não acaba. Teu ministério não acaba. Hoje todo projeto de morte na tua vida está caindo aqui por esta palavra. Levanta a mão que eu vou profetizar. Nenhum império vai matar o teu ministério, porque a igreja está se movimentando na comunhão da oração. Vem comigo. E o Senhor está dizendo: hoje eu estou entrando em ação. Esta doença não mata teu ministério. Essa prova não mata teu ministério. Solta o glória. A igreja vem no glória. Esta guerra não mata teu ministério. O Senhor está dizendo hoje: eu estou entrando aonde ninguém pode entrar para te ajudar. Coloque a tua capa. O anjo está dizendo assim: se revista. Coloque a proteção que eu te dou aqui hoje. Viu? Levanta a mão, varão. Pega a proteção que desceu aqui hoje.
Com essa proteção eu vou na tua frente. E eu gostei da sua ousadia em dizer que tudo que você tem não é teu, mas é meu. Então eu vou te abençoar e os trabalhos da sua mão serão honrados. E eu tenho uma cadeira de honra para você na cidade. Abre a boca da glória, porque eu vou na tua frente. E eu tenho mais projeto. E tem gente que se incomoda com o que eu tenho na tua vida. Mas hoje eu estou pegando apenas a réplica. E estou estabelecendo o meu ministério sobre a tua vida e sobre a tua casa. Quem tem glória dá glória. Quem tem glória levante a mão e mande glória. Olha, eu gosto disso aí, desse alarido. Está no texto. Pedro levantou. Vocês querem que eu continue ou pare? É 9h27. Então ninguém sai do lugar. Vou pedir em nome de Jesus que quando você levanta na hora da mensagem, vai embora, você está vindo as costas para Deus. Porque eu não estou nem aí para você. E de repente você está nem aí para mim. Mas olha, respeito o que Deus está falando aqui. Vocês concordam comigo ou não? Calma aí que em 5 minutos ou 10 minutos eu termino. Está no texto. Quando Pedro se levantou, ele pensou que aquilo era um sonho ou uma visão. Porque quando Deus entra em ação, a gente pensa que é um sonho. Quando a gente recebe o convite dele, a gente pensa que é apenas uma visão. Oh. Quando ele se coloca de pé, o anjo fala para ele: Get up. Come here. Vem. Come on. E aí a Bíblia diz: anjo do Senhor na frente, Pedro atrás. Anjo na frente, Pedro atrás. Anjo na frente, Pedro atrás. Aí o anjo vai, pau, atravessa a parede de ferro. Porque o anjo não tem esse corpo angelical. Ele passa. Aí Pedro para na frente da porta. Oh glória. O que eu vou fazer agora? Agora tem um negócio de ferro na minha frente. Aí acontece um mistério. Diga mistério. Pois é, o japonês pensou que em 1948 eles eram bambambam de criar o protótipo do sensor de presença. Tiraram da Bíblia. Quando você vai no shopping center e bota o pé assim, a porta. Não é legal? Isso aqui está na Bíblia. Porque quando Pedro colocou a planta do pé na frente da porta de ferro, o sensor da presença falou: porta! Abre, porque lá vai passar o ungido. Aí a porta. Você vai sair daqui com o sensor da presença de Deus. Levante a mão, levante a mão. Eu mesmo irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Vai no glória. Eu despedaçarei os ferrolhos de ferro, e as portas de bronze se abrirão. Pegue na mão do irmão e diga assim: você só precisa da presença. Fala. Aleluia! Você não precisa de tapinha nas costas. Você não precisa de QI. O que você precisa é de presença de Deus na tua vida, para que as coisas aconteçam. Levante a mão para adorar. A primeira viagem internacional que eu fiz, o irmão perguntou para mim quando eu cheguei lá no país que eu fui, né? Ele falou para mim assim: quem foi que te abriu essa porta?
Aí Jesus falou: manda para ele, já na lata. Falei: varão, quem me abriu essa porta foi a presença. A gente só precisa da presença. O Senhor está dizendo: a minha presença vai diante de você essa semana para resolver o problema. Levanta a mão e diga amém. A minha presença vai diante de ti para resolver a situação que está na tua mão. Mas hoje eu pego da tua mão e eu mesmo, Senhor, vou resolver a situação. E tu vai dar glória para o meu nome. A porta abriu. A porta abriu. Pedro saiu. Quando ele deu fé, ele estava do lado de fora. Gostou? Quando ele percebeu, ele já estava lá fora. Porque o único que pode vir com o alvará de soltura é ele. E está descendo o alvará de soltura aqui hoje. Solta o aleluia. Satanás está querendo te depreciar, mas o Senhor está dizendo: hoje eu entro nessa situação. Eu te trouxe para essa cidade para um propósito eterno. Não estava nos teus planos. Pensastes que iria para outro lugar, mas eu entrei dentro daquela reunião, sala fechada, alguém sentado à mesa, e o teu nome foi soprado na comissão. E eu te trouxe para cá porque esse povo estava clamando. Uma ferida estava aberta dentro desta casa, mas eu te trouxe para cá como remédio. E tinha um projeto do inimigo que era desnutrir, definhar esse trabalho. Mas eu te dou graça, eu te dou força, eu te dou contentamento. E estava te faltando material humano para o trabalho. Mas eu vi na oração que tu me contou: Senhor, eu vou ter que chamar companheiro para a guerra, mas eu estou mandando mais auxílio para te ajudar aqui. Uns gostaram de ti, outros não gostaram. Mas tinha 2 espíritos que estavam dentro desse campo, mas eu já joguei por terra. O primeiro chamava-se rebeldia. Ai, quanta rebeldia no meio deles. E o outro era rebelião, era algo diferente, com partido, mas eu já quebrei isso. Na tua mão eu entrego a chave desta cidade. Crê nisso. E eu vou fazer crescer e desenvolver esse trabalho, ainda que alguém não acredite. Pessoas de grande importância, de agronegócios, eu vou salvar e vou trazer para cá. Eu vou estruturar esta sede, e eu vou eliminar a canto de remanciar, vem no glória. E eu vou dar formação a novos valentes que estarão na linha de frente para esta batalha. Não tenha medo, eu mando o ouro e a prata, e as moedas do país vão chegar na tua mão. Levanta a mão para adorar, só quem pode, quem não pode não tem nada. Tu vai receber uma proposta, e na proposta alguém vai dizer: vem para cá que é maior. Ainda não é tempo de levantar voo. Eu ainda tenho um negócio com você aqui, ponto. Fica tranquilo, eu já estou tomando conta de tudo. Da tua família eu cuido. Eu cuido de tudo. Aliás, eu já entrei em guerra em favor da tua esposa. E eu entrei dentro de sala de cirurgia para usar a mão da medicina. Descansa teu coração. O meu nome será glorificado no meio de todas as batalhas. Abra a tua boca, dá glória. Eu vou mandar o que você precisa, tá bom assim para você? Meu nome já está sendo glorificado. Portanto, há alguns que têm medo. Será que ele vai ficar mais 2 anos? Fique em paz, porque eu cuido deste povo, desta igreja, de você e dos valentes que estão contigo nesta batalha.
Estão achando que aqui já está bom? E se eu disser para vocês que vão ter que quebrar a parede? Vocês não acreditam nessas coisas, não é? E se eu disser que vai ter que ter galeria? E se eu disser que vai ter uma orquestra maior? Vocês não acreditam, não é? Anjo na frente, Pedro atrás. Anjo na frente, Pedro atrás. Vem no glória. Anjo na frente, Pedro atrás. O anjo some. Mas Pedro sabia para onde ia. Foi direto para a casa da irmã Maria. Quando Pedro chegou na casa da irmã Maria, a Bíblia diz que a porta estava fechada. Quando Pedro parou na frente da porta, sensor de presença não funcionou. E pastor, então ele estava na carne agora? Não. E quando eu li o texto, eu falei: oxe Jesus, por que tu não abrisse a porta de madeira? Porque a porta lá é de ferro e essa é de madeira. Aí o Senhor falou para mim: tu não sabe de nada, inocente. Sei não, então me conte. Aí o Senhor falou que tem porta que eu tenho que estar fora. Pegue na mão do irmão e diga assim: se você abre uma porta para mim, fala. Tem gente, amor de homens e mulheres que estão na batalha, mas não tem sensibilidade de porta. Mas hoje Deus manda dizer: se você está dentro, abre a porta para quem está fora para entrar. Você planta, você vai. Pedro gritou: abre a porta! Aí a Bíblia diz que Rhodes, qual é o nome dela? Rhodes. Ela era jovem. Aleluia. Ela era jovem. E quando eu li aqui, eu falei: oxe, o que você está fazendo aqui? Aí o Senhor falou: eu estou procurando uma geração de jovens adolescentes que estejam envolvidos em trabalhos de oração. Podia estar na, podia estar em qualquer lugar, mas é também para o cenáculo dizer: solta Pedro. Rhodes ouviu, foi até a porta e disse: não acredito. Irmã, o que é, menina? Está aí fora de conversa. Deve ser um judeu. Eu tenho certeza que é Pedro. Aí a Bíblia diz: então abriu a porta. E Pedro dentro da casa e todo mundo glorificou Jesus. Deus, na tua vida que as portas já se abriram para você. E já continuou crescendo e desenvolvendo o trabalho de evangelização. Quantos podem dizer amém? Eu quero perguntar, para mim terminar: quantas pessoas que não são evangélicas estão aqui nesta noite? Levante a mão para me conhecê-las. Pessoas não evangélicas.